E por que não existem filmes ou muitos relatos sobre isso e em contrapartida os espartanos são super representados e... O ponto é o seguinte, Vilela. Os espartanos, eles... Como a gente falou ainda há pouco, existem muitos relatos da Grécia Antiga mostrando que havia mesmo uma propaganda dos espartanos. O que a gente está dizendo aqui não é que os espartanos eram fracos, não é esse o ponto. Eles eram excelentes guerreiros. Mas eles eram muito criados bons para guerra? Aquela ideia? Aí que tá. Quando a gente analisa as fontes, a gente não encontra isso. Qual é a principal fonte grega que fala sobre os espartanos serem treinados de alguma forma? Nenhuma. Desde criança, só uma. Século I. 500 anos depois dos espartanos, dessa história toda, que é Plutarco. É Plutarco que vem com essa história de que os espartanos, de certa forma, tinham um treinamento que até em grego se chama agouge, que é aquela coisa de desde bebê era avaliado para ver se era, sabe, capaz de crescer um cidadão forte. Só que a gente tem um salto de 500 anos e um historiador dizendo isso. Quando você volta nas fontes clássicas do período, você não encontra isso. Xenofonte, que é o único historiador dessa época, ele só diz o seguinte: os espartanos tinham o hábito de treinar descalços e sem roupa. Esse é o treinamento espartano que a gente tem da Era Clássica. Isso aparenta ser verdade? Sim, assim, a gente não tem por que duvidar desse fato. E por que eles faziam isso? De certa forma, para ganhar resistência e velocidade. O Xenofonte mesmo explica isso. Para ganhar velocidade nos pés e dureza nos pés, né? Pés calejados. E resistência ao calor e ao frio. Tá. Esse é o treinamento espartano que a gente tem da Era Clássica, que diz que eles, né, faziam algo que as outras não faziam. Mas nenhum historiador, vamos colocar assim do ponto de vista claro e cético, vê nisso uma forma de treinamento diferenciado. Cadê os bebês sendo jogados do monte? Isso não tem registro? Não tem registro dessa época, de bebês sendo jogados do monte. Não tem registros de que eles eram... Para dar o contexto para quem não está entendendo, seriam os bebês defeituosos. Isso, bem lembrado. Isso aí. Eles examinando, como no filme, né? Botando o bebê lá de cabeça para baixo, vendo se ele é fraquinho e tal. E se não for, é descartado lá no monte, né? E aí na história, pelo menos no 300, um desses caras que não é descartado vai virar o traidor. Isso, Efialtes, né? O tal do Efialtes. E essa história é real? Houve um traidor de fato que informou esse outro caminho. Houve um traidor. Mas não necessariamente foi um bebê que não foi descartado e que tinha um ódio com alguém? Não. O que os espartanos faziam, que todos os gregos faziam, não como uma prática, mas que fazia, era deixar o bebê abandonado. É mesmo? Por exemplo, se um bebê era... sorte... Isso. O que, do ponto de vista teórico, é pior ainda do que você jogar do monte, né? Claro. Porque pelo menos o bebê já morre imediatamente. Talvez uma fera ia lá comer o bebê em pedaço, o bebê ia definhando. Mas era uma prática que a gente não tem ideia se acontecia o tempo todo, mas tem registros que as cidades gregas faziam isso. Mas não é uma coisa dos espartanos, porque esse cara não vai ser um soldado preparado para lutar e ser o melhor da Grécia. Não tem isso, entendeu? Então, muita coisa passa em lendas, em fantasias, né? Que a gente não tem registro histórico nenhum.